Boa noite, Osmar, Jerusa, Rodrigo, Roberto, bem-vindos. Vamos nos preparando, né? Preparando o nosso campo mental, nossos corações, para sintonizarmos com os espíritos amigos que nos assistem. Boa noite a todos, Solange, Ayrton, Ana, Maria, Alexandre, quanta gente linda, Aldina, Evandro, Márcia. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece inicial? Vamos fechar os nossos olhos. Estou aqui dando uma ajeitadinha, né? Essa questão de ser online, a gente tem que ajeitar algumas coisas. Mas vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, sentindo o amparo dos amigos espirituais, em atmosfera que nos envolve em paz. Queremos te pedir, querido Jesus, que nos ampare nesta noite de hoje, que possamos compreender nossos passos e momento na Terra. Que os bons espíritos nos iluminem o pensamento, ampliem nosso discernimento, nossa capacidade de compreensão. Que os nossos mentores e amigos possam estar conosco, nos amparando, nos sugerindo reflexões para esta noite. E a Ti, Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar
a lei de progresso. É um tema bem oportuno, né? Porque diante de muitas dificuldades que nós temos enfrentado, muitos irmãos, muitos amigos às vezes acham é, que nós estamos tendo um retrocesso ou algo do gênero, né? Porque nós vemos muitas coisas bárbaras, né? Que nós não imaginávamos que íamos ver mais. Nós muitas vezes rediscutimos questões sociais que já estavam aparentemente superadas enquanto massa popular, enquanto sociedade, enquanto anseios de espíritos encarnados, né? Então fica dando às vezes uma sensação de retrocesso, mas será que o retrocesso seria possível, né? Então, o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, nos traz um capítulo especialmente destinado ao estudo de uma lei chamada Lei de Progresso. Essa lei de progresso, que está no capítulo 8 do livro 3, trata sobre o nosso destino evolucional. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Divinas, Leis Morais Divinas, acho que é Leis Morais, deixa eu confirmar aqui. As Leis Morais. Ele traz uma observação interessante, né? Dentro de concepções religiosas antigas, nós tínhamos uma ideia de que Deus nos havia criado bons e decaímos, né? E respondemos hoje como humanidade por essa decadência, né? Então, como se nós tivéssemos sido criados bons e retrocedemos, perdemos a bondade que tinha sido dada gratuitamente para nós. Dentro da doutrina espírita, nós temos a verdade trazida pelo Espírito da Verdade de uma forma um pouco diferente. O que o Espírito da Verdade traz para a gente? Que nós somos criados simples e ignorantes. Iniciamos, a partir do momento da criação, uma linha de desenvolvimento, onde nós vamos desenvolvendo os nossos atributos, como inteligência, memória, consciência, né? Ao longo de reencarnações sucessivas. Em experiências coletivas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, nós vamos angariando bagagem de conhecimento e de sentimento que nos torna cada vez mais elaborados. Então, nós sempre somos, né? Até o Espírito da Verdade fala em uma das lições do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que se a gente observar 10 anos atrás, a gente está melhor, né? Sempre está melhor agora do que há 10 anos atrás. E daqui 100 anos, nós vamos estar melhor do que estamos hoje, e assim sucessivamente, porque nós estamos numa linha crescente de progresso, né? Existe a possibilidade de estacionamento? Sim, existe uma necessidade muitas vezes que o espírito tem, porque ele quer repetir sensações num determinado estágio do avanço espiritual dele, em que esse espírito quer estacionar naquele ponto. Ele quer ficar repetindo determinadas circunstâncias, determinadas situações, e isso traz para ele um aparente estacionamento. Mas isso é finito, né? Assim, ele não pode ficar eternamente estacionado num determinado ponto para atender seus anseios. Ele vai ser arrastado por como se fosse um tsunami, né? Chega uma hora em que nós somos levados e pronto, não tem como conter isso. Eu costumo brincar que lei de progresso, para mim, é como se fosse um rio com uma correnteza muito forte e a gente está mergulhado nesse rio. Então, assim, a gente tem 3 alternativas. A gente tem uma alternativa de tentar nadar contra a correnteza. Então, nós vamos gastar bastante energia. Muito provavelmente não vamos sair do lugar, né? Porque o rio está empurrando para cá e a gente está tentando nadar ao contrário. Não vamos sair do lugar. E vamos gastar muita energia e ganhar muito cansaço. Né? Não vamos chegar em lugar nenhum. Existe a alternativa da gente deitar em cima dessa correnteza, deixar que ela leve a gente, né? Até lembra aquela música, Deixa a Vida Me Levar, né? Deixar que ela leve a gente, mas também nós não vamos dar direção a esse curso, de forma que a gente vai, às vezes, trombar com tudo que encontrar pela frente, né? Pedaços de madeira, pedra, e vamos chegar até o fim. Mas, muitas vezes, não sem grandes marcas em nós mesmos, né?
E a última alternativa seria a gente nadar a favor dessa maré. Então, vermos em que sentido a correnteza nos leva e aí nadarmos a favor dela, desviando dos obstáculos do caminho, é, conseguindo antecipar a nossa marcha para o destino final, onde vamos encontrar paz, felicidade, serenidade, né? E então chegarmos antes e melhor ao final, né? Ao destino, né? Não necessariamente um final, porque a marcha evolucional para o espírito não vai terminar, né? Afinal de contas, como diz Haroldo Dutra Dias, ele diz assim que o que é que a gente ia ficar fazendo o resto da eternidade, já que nós não vamos morrer nunca, né? Se a gente chegasse num determinado ponto de evolução e acabou. Comer uva deitado é que não ia ser, né, gente? Então, assim, o que é que a gente ia fazer durante toda a eternidade? Ainda bem que a gente vai continuar evoluindo, né? Mas então a lei de progresso ela nos traz essa ideia de que nós estaremos sim necessariamente em progresso. E por mais que a gente às vezes não consiga entender determinados processos, eles são importantes para todos nós. Até mesmo o processo de dor, o processo de dificuldade. Porque o processo de dor e de dificuldade, ele abre o espírito, o campo mental do espírito, para uma experiência de humildade. Uma experiência de humildade que permite ao espírito começar a sentir, desenvolver sentimentos. Porque no campo do intelecto, nós avançamos efetivamente bastante, né? Nós já progredimos muito. Há 100, 200 anos atrás, a vida social dentro das grandes metrópoles, né, o mais desenvolvido possível em termos de ciência, é um quinto do que temos hoje de oportunidades dentro da tecnologia, dentro dos desenvolvimentos científicos, filosóficos, né? Todas as áreas de conhecimento. Então, por exemplo, há 200 anos, 300 anos atrás, como era a nossa comunicação? Né? Como era as nossas viagens, né? Como nós íamos de um lugar para o outro? Como que a gente ia para a Europa, por exemplo? E hoje a gente entra num avião em poucas horas, né? Um dia, no máximo, 24 horas, se for para atravessar para o Japão, por exemplo, e fosse fazer uma viagem direta, 24 horas estaria lá, né? Que é bem diferente de 300 anos atrás. E quando a gente fala assim, fica parecendo, mas 300 anos atrás, faz tanto tempo, né? Só que quando a gente vai estudar a história da humanidade, a gente vê que não é tanto tempo assim, né? Principalmente considerando, olha que dados interessantes, que nós temos 4,6 bilhões de anos do surgimento da Terra. Hoje, 5 bilhões já, né? A gente está falando aí mais ou menos contabilizando pela ciência. 1 bilhão de anos depois é que surgiu a vida na Terra. Nós temos 245 milhões de anos atrás viveram os dinossauros. Agora, olha que dado interessante. Há 2,5 milhões de anos, nós temos a figura do Homo habilis na Terra. Né? E há 500 mil anos, nós temos o homem atual na Terra, sendo que o Sapiens sapiens está há 200 mil anos. Então, assim, nós temos a figura do Homo sapiens sapiens há 200 mil anos. Acredito que 200 anos atrás não seja grande coisa, né? 200, 300 anos. Então, quanto a gente evoluiu, né? De lá para cá, o quanto a gente construiu como humanidade, não é mesmo? Agora sim, né? Nós somos criados simples e ignorantes, e o Espírito da Verdade traz uma questão bem interessante. Ele traz a questão da distinção entre estado natural e lei natural. Ele traz que estado natural é o estado de criação da alma, né? Então é aquele estado, aquela infância da humanidade, né? E que a lei natural, ela é, ao contrário, a que rege a humanidade inteira, e o homem se aperfeiçoa à medida que melhor compreende essa lei natural. Isso me fez lembrar um estudo de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, onde ele fala sobre esse estado
de desenvolvimento nosso como humanidade. Então o Espírito da verdade traz que o estado natural é o estado de infância. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele fala da vinda de Jesus, no capítulo 12, ele diz assim: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Olha que interessante, nós estamos na maioridade espiritual. O que significa isso? Um conjunto de conhecimento que nos permite melhor discernir entre o bem e o mal, que é o que o Espírito da Verdade traz nesse capítulo da Lei de Progresso. A capacidade de melhor compreender através do intelecto os caminhos que se deve seguir, suas consequências, saber discernir um do outro, né? Como bem fala Francisco de Assis, né? Sabedoria para ver o que tem que ser feito, né? Discernir entre uma e outra coisa, né? Esse discernimento, essa capacidade de compreender melhor a vida, nossa condição de espíritos e os nossos deveres que precisam ser cumpridos. Então a gente vem de uma sucessão de existências que nos trouxe até um momento de maturidade espiritual. E esse momento de maturidade espiritual não é agora 2020. Ele se deu com a vinda do Cristo. A vinda do Cristo se deu num momento onde nós tínhamos entrado na maturidade espiritual. Para que a gente entrasse nessa maturidade espiritual, é como se a gente estivesse passando por um intensivão para prestar vestibular. Aí Jesus, dentro do plano crístico, manda para a Terra uma infinidade de espíritos para nos auxiliar no desenvolvimento do intelecto, no desenvolvimento político, no desenvolvimento social, para que a gente pudesse ter capacidade de receber os novos conhecimentos que Jesus traria, nos emancipando como humanidade. Dentre esses espíritos, a gente consegue ver, a gente consegue ter hoje, né, para rememorar a história dos grandes filósofos do passado, né? A gente tem a história ali em Atenas das grandes escolas, né, das escolas de Pitágoras e Xenófanes, né, que são as escolas itálicas eleáticas, as escolas jônicas e atomísticas, né, com Tales e Demócrito, onde nós fomos experimentando os primeiros movimentos sociais verdadeiros, legítimos, democráticos, as decisões coletivas e não apenas individuais, né? A busca pela harmonização dos interesses de todos dentro de um conjunto coletivo, porque nós não somos sós, nós vivemos em sociedade. Né? Então nós tivemos ali o berço de todos esses anseios que hoje nós lutamos ainda, de liberdade, de respeito, solidariedade, fraternidade, um berço fértil, precedendo 400, 500 anos antes do Cristo, para preparar a vinda de Jesus e entrarmos nesse tempo de maioridade espiritual, né? E é muito um espírito que se destaca nesse cenário de espíritos compromissados com o desenvolvimento intelectual da humanidade é Sócrates. Sócrates, ele vem não só trazendo o desenvolvimento intelectual através do raciocínio, mas propondo reflexões profundas até através de um método maiêutico, né, de reflexão sobre a vida, né? Ele é um marco para a filosofia, né? Ele é considerado um marco de início de uma nova era dentro do campo da filosofia. Ele traz as ideias de fraternidade, as sementes generosas da solidariedade, a prática do bem dentro desse conceito social. E Emmanuel chega a dizer que a existência do Sócrates, em algumas circunstâncias, se aproxima da exemplificação do próprio Cristo. Né? Tamanho era o compromisso, né? A desenvoltura deste espírito encaminhado por Jesus à Terra para preparar esse campo da maturidade espiritual.
Mas como nós ainda, né, estávamos assim ensaiando nestes momentos, ainda não havíamos compreendido bem, né, a nossa destinação, nosso caminho, como massa humana, nós ainda não alcançávamos essa dimensão. Sócrates foi acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes um veneno muito curioso. Era o veneno da liberdade nos corações. E por causa disso, ele foi julgado e condenado à morte através do envenenamento por cicuta. Tem até uma menção interessante, né, que a esposa de Sócrates, quando ele estava preso e saiu o decreto dele de morte, a sentença de morte, a esposa, que é Xantipa, correu até as grades do presídio e falou: Sócrates, eles condenaram você à morte. E aí Sócrates responde para ela: mas que tem isso, né? Responde ele resignado: eles também estão condenados pela natureza, também vão morrer como eu, né? Aí ela fala: mas isso é injusto, a condenação é injusta. E ele responde: e querias que ela fosse justa? Né? Então, diante dos acusadores, o que esperar? Né? É interessante, Sócrates ele revelou uma sabedoria imensa, né? Porque muitas vezes a gente entra em relacionamentos conflituosos, entra em relacionamentos e vive uma relação de conflito, muitas vezes porque a gente acha que uma pessoa está obstinada só em nos prejudicar. A obstinação dela é nos derrubar, como se nós fôssemos protagonistas na vida dessas pessoas. E elas, na verdade, só são assim. Elas estão assim. Elas têm interesses pessoais que muitas vezes nós nem somos os protagonistas da existência dela. Né? E esse jogo de ego é o que nos corrompe, nos estaciona no campo de um dos desenvolvimentos humanos dentro dessa lei de progresso, que é fundamental, que é o sentimento, o progresso moral, através das raízes do sentimento. Então, é muito interessante também a gente observar, antes de passar para a próxima reflexão, que dessa Grécia antiga, né, a gente tem a história de Atenas, né, com todos esses filósofos, e temos a história de Esparta. Mas é interessante como Esparta ficou marcado para a sociedade, para a história do mundo. Ela ficou marcada apenas como um simples povo de soldados, espalhando destruição e flagelos de guerra, sem nenhuma construção significativa para a humanidade, como Emmanuel traz. Em contrapartida, Atenas, no desenvolvimento desse intelecto, constitui até hoje o berço das nossas maiores esperanças enquanto sociedade. Onde será que está Sócrates agora, né? Então, no livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, ele nos coloca que ele foi num instituto celeste de Pitágoras, no mundo espiritual. E lá ele fala que ele descreve que esse instituto lembrava a Grécia antiga com toda sua pujança, as flores, o cheiro, as reuniões dos espíritos em busca do conhecimento, do desenvolvimento. E aí ele fala que quem ia dar palestra à noite lá? Então, assim, estavam ali reunidos diversos espíritos extremamente trabalhadores, assim, extremamente operosos dentro do desenvolvimento da Terra, nesse campo do intelecto, das filosofias, e quem ia dar palestra era justamente Sócrates. Ao término dessa palestra, Humberto de Campos vai e conversa com ele pessoalmente, né, e diz para ele se ele gostaria de estar enviando para o nosso mundo mensagens benevolentes e sábias para ajudar a humanidade, né? E aí olha o que Sócrates responde, que foi muito interessante e vem muito dentro desse nosso estudo. Ele traz assim: seria inútil. Os homens da Terra ainda não se reconheceram a si mesmos. Ainda são cidadãos da pátria sem serem irmãos entre si. Interessante. Nesse aspecto, nós vemos um amplíssimo desenvolvimento nós como sociedade, no campo do intelecto. Mas nesse campo do sentimento,
de nos sentirmos irmãos entre todos nós, como humanidade, os nossos progressos não foram dos mais significativos. Tivemos progressos, sim, mas ainda muitas vezes impostos por um regramento que evidentemente que revela os anseios de uma sociedade dentro de um tempo, de um espaço, dentro de uma cultura, mas ainda muitas vezes impostos, né? Que todas as vezes que colidem com os nossos interesses individuais e mais profundos, nós entramos em crise e muitas vezes violamos essas leis sociais que nós mesmos almejamos enquanto coletividade, né? Ele traz assim interessante que nós nos perdemos no intelecto e aprendemos que intelecto é sinônimo de escola, que sabedoria é sinônimo de diploma. E nós fazemos isso muitas vezes, nós valorizamos mais os títulos acadêmicos do que a sabedoria construída nas bases sólidas do sentimento e do relacionamento. E ele traz assim para gente muito muito forte, né? Os estados e as leis são invenções puramente humanas, justificáveis em virtude da heterogeneidade com respeito à posição evolutiva das criaturas. Mas enquanto existirem, sobrará a certeza de que o homem não se descobriu a si mesmo para viver a existência espontânea e feliz em comunhão com as disposições divinas da natureza espiritual. A lei natural. A lei natural de amor, de caridade, que nos une enquanto irmãos da família humana, não da família consanguínea, não da família que tem os mesmos pensamentos, da mesma profissão, do mesmo grêmio, da mesma religião, do mesmo dogma, do mesmo time, né? Mas enquanto família humana. Né? A humanidade está muito longe de compreender essa fraternidade no campo sociológico. Mas, olha só que interessante, né? Nós estamos, diante dessa colocação de Sócrates, percebendo que existiram sim diversos desenvolvimentos que a gente consegue observar, porque nós não podemos entrar num estado de pensamento de que nós estamos retrocedendo, né? Então vamos observar, por exemplo, no campo do intelecto, indiscutivelmente, nós hoje temos acesso a um mundo micro e um mundo macro que há muito pouco tempo nós não tínhamos, né? Nós estamos desenvolvendo estudos de conhecimento do próprio organismo humano. Essa semana mesmo eu tive conhecimento de uma pesquisa de doutorado sendo feita sobre a mediunidade na glândula pineal. E esse médico pesquisador, que é da AME de São Paulo, inclusive, ele disse que até muito pouco tempo atrás, para a ciência, a glândula pineal era uma glândula absolutamente inútil. Ela não produzia nada, não servia para nada, remontava a nossa primitividade. E aí, de uns anos para cá, muito pouco tempo, a gente tem aí a notícia de que a pineal produz enzimas, produz hormônios. E começou-se a estudar esses hormônios, e um deles, inclusive, é um hormônio que tem essa capacidade de nos, dentro lógico, de medidas salutares, porque é natural, de nos ligar com o mundo espiritual. Muito similar, inclusive, ao Santo Daime, mas que o Santo Daime é externo, não é natural, e em doses altas pode muitas vezes conduzir a pessoa até a desequilíbrios psíquicos, né? E é interessante que ele falou que no livro Nosso Lar, André Luiz já antecipava isso. Até eu quero corrigir, talvez não seja o Nosso Lar, não me recordo muito bem, mas acredito que seja. Mas ele, numa das obras de André Luiz fala que nós precisávamos nos debruçar no conhecimento no estudo dos hormônios produzidos pela pineal. E na época acreditava-se até que havia tido um equívoco aí do Chico, né, dentro da sua mediunidade, porque essa glândula não produzia nada, e depois confirmou-se pela ciência que ela sim produz.
E agora começamos esse estudo, né? Então a gente vem se desenvolvendo muito, né? Esse desenvolvimento agora, nós estamos começando a descobrir até o nosso próprio corpo, dentro do nosso próprio corpo, coisas que nós não conhecíamos antes. Estamos descortinando o universo sem parar, sem parar. Mas é no campo da moral, né? Às vezes a gente fala assim, é no campo da moral, então a moral não evoluiu nada, né? Evoluiu, evoluiu. Se a gente observar, por exemplo, as leis antigamente, a gente tem, por exemplo, não muito longe, né? 1500, 1600, a gente tinha leis extremamente injustas. Nós tínhamos um conteúdo social, por exemplo, de tribunais absolutamente de exceção, condenando as pessoas sem nenhum direito de defesa, os tribunais muitas vezes canônicos, né, religiosos, sob um título de amor, de justiça, de Deus, né, cometemos atrocidades, né, enquanto humanidade, e hoje nós não temos mais isso dentro das nossas leis, isso é proibido, né? Qualquer tipo de violência é proibido. Dentro do Brasil, inclusive, a pena de morte é proibida, a pena de tortura é proibida, o banimento é proibido, né? Nós temos aí todo um respeito pela dignidade humana, que é uma conquista, porque antigamente nós ainda festejávamos, né? Nós festejávamos a execução pública de alguém, as pessoas saíam em praça pública para assistir às execuções. Existiam cargos públicos destinados a encontrar meios cada vez mais dolorosos de executar alguém, né? Então, assim, hoje nós já temos uma aversão, lógico, com exceções, né? Existem irmãos que ainda se comprazem nesse tipo de imagem, o que a gente vê muitas vezes que vende no cinema, né? A violência vende no cinema ainda, infelizmente, mas dentro do mundo jurídico, do mundo dos fatos, que revelam o anseio de uma sociedade, porque o conjunto legal ele é a expressão do anseio de uma sociedade dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espaço, nós já temos aí um foco no respeito à dignidade humana. Nós temos garantias mínimas, básicas, né? Em contrapartida, aí, na contramão de né, mostrando a evolução depois de um Estado totalitário, onde o Estado, o ente fictício, detinha todo o poder, onde a gente tinha uma confusão entre poder religioso e poder estatal. Então nós fomos desenvolvendo muito. Nós não ficamos mais em praça pública comemorando a decepação de pessoas, né? Decepar cabeças em guilhotinas, nem queimar vivo ninguém. Muito pelo contrário, nós temos aversão a isso. Na grande maioria social, temos aversão a isso, né? Já. Agora, evidentemente que, como Emmanuel aponta no livro A Caminho no livro Consolador, né? Ele traz o seguinte, que o que a gente observa com relação ao desenvolvimento puramente intelectual? A gente observa que o desenvolvimento intelectual ele é uma missão que o espírito tem. Ele é uma missão realmente coletiva que o espírito assume, né? Mas esses missionários da inteligência, muitas vezes, trocam o labor junto ao espírito por um lugar de domínio. Nós buscamos ainda o domínio por falta desse desenvolvimento do sentimento, que é o que Sócrates convida. Antes de sentirmos-nos cidadãos, nos sentirmos irmãos, sermos fraternos uns com os outros. Antes de sermos partidários de qualquer ideia, sermos irmãos, fraternais e solidários, né? E aí Emmanuel traz, né, rememorando aí alguns tempos atrás, que em 1914, 1918, nós, enquanto humanidades, investimos na guerra. Ele traz que nós investimos 100 mil bilhões de francos na guerra em 1914, entre 1914 e 1918. E que esse valor, a centésima parte desse valor, poderia extinguir a sífilis da face da Terra. Então, o que nós estávamos buscando como humanidade? Nós estávamos dando privilegiando o domínio, ao invés de privilegiar a vida.
a vida humana, né? E aí Emmanuel traz assim uma frase muito forte aqui nesse capítulo, que é vocês vão encontrar isso no item 207 do livro O Consolador. Ele traz assim: todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo a uma vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Né? Então a gente vê um bom desenvolvimento intelectual e um desenvolvimento razoável dentro do campo dos sentimentos, ainda permitindo que as chagas nefastas da vaidade, do domínio, da prepotência, né, do desejo de dominar, da arrogância, da superioridade diante dos nossos irmãos, maculam esse dom divino, né, de desenvolvermos através da lei de progresso o intelecto. Né? O que a gente não pode esquecer diante de todo esse cenário é que o governador do nosso planeta, como traz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é o nosso querido Jesus Cristo. Né? E é um espírito que participou da formação da Terra, desde a formação, da elaboração daquela massa, né, desprendida do Sol, já como um espírito crístico. Então a gente está falando de 5 bilhões de anos atrás, de um espírito que era Cristo há 5 bilhões de anos atrás. Né? E se nós temos construções de prudência, que nos leva a fazer planejamentos na nossa vida, planejamentos econômicos, planejamentos sociais, planejamentos de estudo, quanto de prudência, de previdência tem construído um espírito crístico, né? Como Jesus. Ele já era um Cristo, ele foi nomeado por Deus para ser o governador do nosso planeta, porque ele já era um espírito crístico há 7 bilhões de anos atrás. Então, como deve ser o pensamento, a ordem do pensamento de um espírito crístico? E é este espírito que se dedica a nós aqui no planeta Terra. Então, ele tem um plano de progresso. Por isso que Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz que nós, como humanidade, dentro dessa lei de progresso, chegamos ao tempo da maturidade espiritual. Né? Quando Jesus chegou à Terra. E agora nós caminhamos para esse processo de transformação planetária. Por isso que se convulsiona tantas coisas na humanidade, parece uma loucura, né? A gente uma hora está tendo desacertos dentro da política, econômicos, de segurança, aí vem um vírus que nos impõe um isolamento, né? Então, às vezes dá uma sensação de medo, mas o Cristo está no comando desse processo. Todo o processo que nós estamos vivendo concorre para o nosso aprimoramento. Está descrito, está inscrito nas leis de progresso da humanidade, de nós todos como coletividade. Lembrando que nos impulsiona muitas vezes em diversas experiências reencarnatórias, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos sociais, nos impulsiona ao desenvolvimento disso que Sócrates fala para nós, né? Que é o desenvolvimento da nossa condição de irmãos enquanto fraternidade humana. Que nós precisamos descobrir que não somos cidadãos de pátria apenas, nós precisamos descobrir que somos irmãos entre nós todos. Entre nós todos. Então, se um sofre, todos sofrem. A humanidade precisa buscar a paz dentro da coletividade, dentro das suas relações coletivas. Aí nós estaremos começando a entender as propostas de conhecimento, de desenvolvimento dessas regras, dessas leis sociais, políticas, econômicas, que nós recebemos já as bases 400 anos antes de Jesus. Né? E vamos imaginar, né? Quando nós, como maioria, né, a questão 789 do Livro dos Espíritos, nos traz que
Quando que uma humanidade evolui? Quando a maioria evolui. Então ele traz bem assim, né? Na questão 789, para quem quiser acompanhar, ele traz assim: a humanidade progride por meio dos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Então, quando eles prevalecem em número, tomam a frente e conduzem os outros. Então, assim, nós chegaremos a um momento, né? Então a gente já deu grandes passos, mas nós chegaremos a um momento, e esse é o plano crístico, em que a solidariedade, a fraternidade, a compaixão, o entendimento de que somos pertencentes a uma família humana, o amor ao próximo, o amor a Deus, prevalecerá na Terra. A grande maioria terá esses conhecimentos oriundos do desenvolvimento, da maturidade da humanidade ao longo dos anos, como bases internas que irão modificar o planeta, porque a maioria progredirá nesse aspecto. Vamos imaginar o que seria um mundo hoje com a pandemia, mas um mundo já com espíritos desenvolvidos na proposta de Jesus, né? Porque eu fiz até essa reflexão dentro da USE esses dias, né? Porque nós somos capazes, nós temos base e condição para isso, né? Uns mais, outros menos, mas nos sinalizamos e progredimos uns com os outros, né? Nos impulsionando dentro desses relacionamentos. Vamos imaginar como seria se a gente estivesse já vivendo outras bases, já vivendo a verdade dentro de um momento de pandemia. Então, a gente estaria mais em paz, porque estaríamos confiando de que Deus é por nós, cuida de todos nós, né? Estaríamos com mais estruturação de fé nos nossos corações, com confiança, calma, paciência. Nós não estaríamos tão preocupados com as questões econômicas como seriam, porque nós não temeríamos a bancarrota ou a fome, porque não haveria fome no mundo, porque haveria solidariedade, fraternidade o suficiente para que os alimentos possam ser divididos a todos. Afinal de contas, né, gente, a terra produz alimento suficiente para todo mundo. Então é um absurdo a gente ainda ter fome. Há uma distribuição errada. E não é a natureza que distribui errado. Somos nós, né? Então nós teríamos um mundo onde as pessoas não estariam preocupadas com isso, com esses formatos econômicos, né? Porque nós saberíamos que contaríamos uns com os outros. Seria uma humanidade onde nós faríamos reuniões como essa a nível de terra, a nível planetário. Reuniões, por exemplo, de convite a todos de orarmos juntos, de vibrarmos juntos por um mundo novo. Que delícia, não é? Quanto ia ser diferente. Quanto a nossa Terra ia ser rodeada de vibrações celestes, não é mesmo? Nós não estaríamos mais em disputas de poder, não estaríamos em pensamentos extremistas de dominação, nós não estaríamos mais nos ofendendo mutuamente. Nós encontraríamos um ambiente de paz, de respeito e de aceitação em toda parte. Não é o mundo que a gente quer pra gente? Ele começa em nós. Quando a maioria estiver assim, o bem haverá dominado a terra. Esse é o nosso destino pela lei de progresso. A nós nos compete não paralisarmos por culpa, não ficarmos acomodados diante desse processo. Buscarmos nadar no ritmo da onda, no ritmo da maré, no ritmo das correntes do rio do progresso. Buscando os melhores caminhos, enriquecendo a nossa mente, o nosso conhecimento.
exercitando o amor, o sentimento, exercitando o perdão, exercitando a percepção própria. Muitas vezes a gente fica tão absorvido, quase que como uma hipnose, dentro desses medos que o sistema atual que nós implantamos nos traz, que a gente não consegue nem perceber o que está sentindo. Muitas vezes a gente está aborrecido com alguma coisa e não sabe identificar se aquele sentimento é raiva, se é mágoa, se é medo. Nós nos tornamos menos sensíveis, até para nós mesmos. Então é tempo de aproveitar, conscientes dessa lei de progresso, para nos dedicarmos mais a nós, buscarmos dentro de nós as nossas forças que nos sustentam nas dificuldades, identificar as nossas sombras que precisam ser iluminadas, nos vincularmos aos amigos espirituais, né? Dedicar um cantinho da nossa casa à prece, às leituras elevadas, aos pensamentos nobres, para que ali a espiritualidade amiga encontre um pouso de socorro e de descanso. Que a nossa vida passe a ser essa fonte de luz e de fraternidade que nós já podemos alcançar enquanto humanidade. Que nada, que possamos ter forças para que nada nos corrompa, para seguirmos um destino em prol de um bem maior. Porque mais vale ao homem perder a vida física e ganhar a vida espiritual do que perder a vida espiritual para ganhar a física. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece final. Vamos vibrar também, aproveitar, né, para cumprir a nossa missão enquanto espíritos espíritas, porque nós sabemos que através do conhecimento das vibrações, do pensamento, nós nos unimos através deste pensamento que navega no fluido cósmico universal. Então nós somos responsáveis, temos uma responsabilidade no tocante à sustentação da mentalidade equilibrada planetária, né? Como a gente já conversou em outra live. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, estendendo-nos as mãos com uma suavidade que nos convida à simplicidade de seus passos, ao desprendimento de tudo que ainda nos amarra e nos atravanca a marcha do progresso. E envolvidos na vibração do Cristo, vamos vibrar por nossos irmãos. Querido Mestre Jesus, unidos em pensamento neste momento, Senhor, entregamos de nossos corações as nossas flores belas, mais perfumadas, para que sejam levadas a todo canto da terra, onde haja sofrimento, onde haja solidão, tristeza. Que as nossas flores possam ser levadas, aliviando e consolando, e acionando a esperança em toda parte, nos hospitais, onde muitos se despedem, onde muitos temem, onde muitos sofrem.
nos presídios, onde tantos irmãos padecem os equívocos da terra e temem por suas famílias e seus entes queridos sem nada poderem fazer. Nas ruas onde há irmãos que não têm um lar para se isolar. Que enfrentam toda sorte de dificuldades. Em todas as casas onde haja medo, insegurança, solidão, tristeza. Que o Senhor possa penetrar estes lares, envolvendo a todos em muita paz, acionando a esperança e a fé em Deus. Entra também Jesus nos nossos lares neste momento, enchendo de luz e de amor cada cômodo da nossa casa, envolvendo nos teus eflúvios salutares todos que ali se encontrem, nos dois planos da vida. E leva Jesus para o nosso planeta, pétalas de paz, de resignação e de fé, derramando como uma chuva sobre o nosso globo terrestre. Obrigada, Jesus, pelo teu amparo, pelo teu amor infinito. Obrigada por estar conosco em todos os momentos e cuidar de nós. E pedimos a Ti, meu Pai amoroso, Criador de todas as coisas, a quem somos imensamente gratos e louvamos, simplesmente por existirmos e devermos a Ti a nossa vida, meu Pai. Pedimos a Ti a bênção para encerrar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Meus amigos, repetindo os últimos recados, como sempre, as nossas lives acontecem aos domingos, às 10 da manhã, às segundas-feiras, às 20 horas, às sextas-feiras, às 19 horas e às quintas-feiras, às 14 horas. Nós temos também os evangelhos acontecendo às terças-feiras. Esse é o evangelho, eu vou precisar confirmar aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha na última mensagem do Osmar para mim. Mas, salvo me engano, são de terças-feiras, quartas e quintas, né, Osmar? Vamos verificar aqui que o Osmar me passou. Os nossos evangelhos. São terças, quartas, quintas e sábados também, às 19 horas. Nós estamos bem abastecidos, hein, pessoal? Que legal, né? Que bom. E ainda bem que nós temos esses recursos para estarmos juntos. Nós nos unimos por pensamento e continuamos vibrando com a espiritualidade, dando o nosso melhor. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa semana. Um beijo virtual para todos. Até logo.